Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Bruno falando e hoje vamos trazer mais um pouco de histórias e informações sobre vinhos. Como eu já falei, não sou enólogo, não sou sommelier, sou somente um apreciador da fruta e da bebida e também um apreciador de histórias. E hoje eu vou trazer uma história muito legal sobre o surgimento, dessa bebida e a importância dela para os gregos, para a mitologia grega. Aqui já começando nós temos a representação, Isso aqui é uma representação do deus Baco, Na verdade ele é um nome romano do deus Dionysus, que é o deus responsável pela criação da uva e do vinho. Então, agora vamos lá, vamos regressar anos e anos aí de histórias para ver o início dessa bebida maravilhosa que nós temos na Grécia Antiga. E isso começa com o nascimento de Dionysus. Dionysus, ou Dionísio, eu prefiro Dionysus, pelo fato de não confundi-lo com outros seres históricos com o nome Dionísio. Então, Dionysus é um termo também que você vai ouvir os gregos falando sobre isso e algo muito legal. Eu estive na Grécia há pouco tempo, então por isso que eu estou trazendo isso mais a fundo agora. Dionysus é filho de Zeus, um dos últimos, ou melhor, o último deus a entrar no Olimpo. Não vou entrar nesse detalhe agora porque não é importante para o nosso quesito, mas sim o seu nascimento é. Por quê? Dionysus é filho de Semele com Zeus. Ela acabou sendo iludida e fez um pedido um pouco diferenciado ao deus. Então falou para Zeus que ela gostaria de vê-lo na sua forma natural. Nós sabemos, mitologicamente falando, que os deuses não podem aparecer na sua forma natural, que isso ele desintegraria um ser humano. E foi isso que aconteceu com Semele. Nesse momento onde ela morre, ela acaba também realizando o aborto. Expulsa o seu filho, Dionysus. Zeus, ao ver aquela criança em formação ainda, nas partes finais de uma gestação, ele abre a sua perna e coloca ele dentro da sua coxa. E ali Dionysus é terminado de ser gerado. Ao nascer, para ele não sofrer retaliações de Hera, Zeus pega e o leva para uma caverna e deixa ao cuidado das ninfas. Isso era algo muito comum de se acontecer na Grécia Antiga, com alguns deuses, com filhos, eles não serem responsáveis pela sua criação, e sim deixar com outros seres para cuidá-los. Desde pequeno, então já junto com o crescimento e desenvolvimento de Dionysus, nós temos o crescimento de algumas eras dentro da caverna. Então começou a brotar essas eras com folhas e algo diferenciados. O desenvolvimento de um deus era diferente do desenvolvimento de um humano. Eles já nascem quase que prontos, Então, em pouco tempo, essas vinhas, essas videiras, essas eras começaram a dar frutos. E esses frutos foram ficando pesados e logo em seguida caíram e se formaram no vinho. Então, o vinho foi o primeiro sinal de um deus. Foi o primeiro sinal que Dionysus não era um ser comum. Aquilo era o presente dele para a humanidade. Então, como nós temos a Atena que deu a oliveira, o Hermes que trouxe a lira, Dionysus trouxe o vinho. Nesse andar da carruagem, ele forma as suas cameratas com faunos, ninfas, as bacantes, que são as pessoas que acompanham o deus.
tocando tambores, flautas e realmente fazendo uma grande festa, uma grande micareta. E em um momento, Dionysus resolve que chegou a hora de entregar para os humanos essa dádiva que ele viu de uma forma tão maravilhosa, entregar e trazer o vinho para os humanos. Algo que somente ele sabia cultivar, algo que somente ele sabia fazer, que é fazer uma plantação de uva, colher essa fruta, extrair o suco, fermentá-lo e produzir o vinho. Então, não é algo tão simples de se fazer, e nisso os gregos realmente dedicaram a os deuses. Quem foi a pessoa que recebeu essa dádiva maravilhosa de Dionysus? Os deuses, eles selecionam muito bem os seus representantes, digamos assim, ou os seus presenteados, ou os felizados que vão assumir isso. Icário era o nome dessa pessoa, e ele era uma pessoa muito boa, recebeu o deus, né, de uma forma muito exemplar, e isso fez com que ele sentiu que aquela pessoa fosse digna de receber seus ensinamentos. Ao final dessa recepção, ele entrega a Icário uma muda, um graveto, ou, em algumas partes do mito, já o vinho pronto. A parte do vinho pronto não faz muito sentido, né? Porque como é que iria ser feito depois? Então a parte que mais faz sentido é realmente essa, de que ele entrega uma vinha, que ele entrega uma parreira ou uma muda de uva para Icário, e ele sim faz todo o processo de plantação, colheita, extração, fermentação, e naquela época não existia garrafa, né? Então ia para moringas, vasos, então realmente o armazenamento do vinho. Ele fez todo esse processo e ao terminar isso, Icário experimenta e vê como aquilo é maravilhoso. Vou levar para os meus colegas ou vou levar para a minha vila e apresentar o vinho para eles. Então, nesse ponto, o ser humano vai ter o primeiro contato com a bebida vinho, com essa bebida alcoólica. Aqui entra um parênteses, porque na antiguidade, né, nos mitos e relatos que é lido, os gregos eles tinham a parcimônia de fracionar o vinho com água. Por falar que era uma bebida muito forte, por falar que era uma bebida, né, com um teor alcoólico muito grande, eles acabavam fracionando, no entanto que se bebesse o vinho puro, você poderia se matar, né? Você poderia cometer suicídio com isso. Então essa parte do mito agora, ele entra um pouco dessa parcimônia do consumo da bebida, de como consumi-lo. Por quê? Icário não sabia dessa informação de que deveria ser diluído o vinho. Talvez, né, a graduação alcoólica ela cai um pouco em desconsideração disso. Por quê? Porque o vinho, por mais que você queira, você não consegue fazer uma alta graduação alcoólica, por mais que os vinhos gregos eles tenham uma graduação alcoólica alta acima do normal, 15%, né? Aqui tem depois eu já vejo a porcentagem dele, mas esse aqui eu acho que é 14%. Então são vinhos com graduação alcoólica bastante altas, né? Quando comparado com outros vinhos, tu tem ali 12,5%, 13%. Tá? Mas talvez sim pelo amargor ou pelo um vinho de alto grau de tanino, que é muito azedo, e aí você diluir o vinho torna-se ele mais bebível, né? E com isso também torna-se capaz de você ingerir uma quantidade maior da bebida e conseguir bebê-lo por um maior número de tempo. Eu lembro de quando criança, né, ter em casa, às vezes não tinha suco, não sei o que, minha mãe abria uma garrafa de vinho, botava ali um pouquinho de açúcar, um fundinho de vinho e água. Toma aqui, filho.
suco de uva. Então era mais ou menos assim que eles faziam na Grécia Antiga. Voltando ao mito, voltando à história de Icário. Icário leva, né, essa nova bebida para as pessoas. Eles nunca haviam entrado em contato com a bebida alcoólica, então foi uma experiência, estava sendo uma experiência nova, e ingerindo o vinho de forma pura. Nisso, as pessoas começam a ficar alcoolizadas. Algumas vomitam, outras começam a cair, desmaiam. E quem estava num grau de sobriedade, né, um pouco maior, se sentem que estavam sendo envenenados por Icário. E nisso, resolvem se vingar. E matam Icário a pauladas. Aqui a gente já começa a ver assim, um aviso para a parcimônia do consumo dele. Que se consumido em excesso, você pode ter alterações graves, né, da parte psicológica. Alguns se tornam agressivos, outros se tornam mais amorosos, uns choram, os outros mandam mensagem para o ex e assim por diante, né? Mas ali eles acabam assassinando Icário a pauladas. Icário tinha uma cachorrinha, né? E ao acontecer isso, ela sai, vai até a sua casa, encontra a sua filha, né? A filha de Icário, não a filha da cachorra, encontra a filha de Icário e a leva até o ponto onde seu pai estava morto. Nesse meio tempo, as pessoas vão se curando da ressaca, vão se curando da bebedeira e veem a atrocidade que fizeram e jogam o Icário numa vala. A sua filha chega lá e encontrar o pai morto a pauladas, né, com a cabeça toda destroçada, toda despedaçada. Ela entra em desespero porque na Grécia Antiga, quando uma mulher ficava sem pai, ela se tornava um bem da sociedade. Como assim, Bruno, um bem da sociedade? Ela não tinha a mais responsabilidade, né, pelas terras, por nada. Então o que o pai dela tinha ia ser distribuído para algum tutor que iria cuidar dela, ou então ela iria ter que se casar. Ela entra em desespero e se enforca. Agora vem a parte triste, realmente, da história. Por quê? Ao perder seus donos, a cachorrinha fica ali ao lado deles e acaba morrendo de fome também. Uma história triste, quem sabe talvez a primeira história onde eles matam o cachorro no final para trazer uma mensagem para nós seres humanos, né? Ao mesmo tempo você deve estar se perguntando, e Dionísio? Aonde ele estava nessa hora? Por que ele não fez nada por Icário? Que essa história é para trazer realmente uma mensagem de cuidado, de alerta, de parcimônia. E ingerir o consumo consciente dessas bebidas que foi um presente dos deuses. Como tantos outros presentes dos deuses que nós ganhamos e acabamos usando de forma indevida. O vinho, por muito tempo, ele acabou também tendo esse uso, e ainda tem, né? Esse uso indevido e desrespeitoso. Tá? Depois disso, Dionysos, ele começa a se destacar mais e se assumir como Deus. Ele entra no destaque, ele não recebeu uma recomendação do pai dele, Zeus, né, para, filho, fique escondido porque Hera, ela não gosta de você e ela pode querer se vingar. Ele pegou, eu quero trazer a memória da minha mãe, pois ela morreu e foi difamada. Então ele fez todo um processo para chegar a um ponto e falar assim, sou filho de Semele e Zeus, sou um deus. E depois de um tempo ele ganhou a sua vaga lá no Olimpo. Isso é um breve resumo do nascimento de um deus e de como ele trouxe uma dádiva aos seres humanos. A Grécia, ela tem um respeito muito grande por oferendas de deuses. Posso falar assim, oferendas de Deus. Como eu comentei, eu estive lá há pouco tempo, né? Eu vou trazer aqui um vídeo também só falando de algumas vinícolas do qual eu visitei, mas
quando falava assim, tipo, como é que é o vinho daqui? O que vocês acham do vinho daqui? Os gregos, eles falavam, nós estamos no mundo de Dionísio, né, de Diónisos. Então, não tem mais o que falar. Foi ele que criou, foi ele que fez. Então, é óbvio que nós temos os melhores vinhos do mundo. E os vinhos lá realmente são diferenciados, são maravilhosos. É um país onde eu não imaginava que ele fosse dessa maneira, mas a Grécia, pela parte que eu andei, ela se divide em videiras, parreiras de uva, mas é mais a videira e azeite de oliva e oliveiras, né? Então você tem uvas e oliveiras, uva e oliveira, uva e oliveira. E isso em muita parte da Grécia. Tu vai para Creta, muita uva, muita oliveira. Tu vai para Santorini, muita oliveira. Muita oliveira não, muita videira. Santorini tem muita uva. E Santorini também ela é responsável, né, pelos melhores vinhos da Grécia. Eu já comentei no vídeo anterior um pouco sobre Santorini, trouxe algumas imagens. Eu vou fazer um vídeo exclusivo de Santorini também, então fica de olho aqui no canal. Não esquece, né, de curtir o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal para você receber esse vídeo também, contando, né, de como é a experiência vitivinícola em Santorini. Nesse vídeo também eu vou trazer um pouco das aquisições que eu fiz na Grécia sobre vinhos, tá bom? Então fiquem de olho que vai ser o vinho da semana, vai ser o vídeo da semana que vem, tá? Para finalizar o vídeo de hoje, é claro, também eu vou trazer um pouco mais de informações da atualidade sobre os vinhos na Grécia e a importância realmente que eles dão. Então, como eu falei, Dionysos ele é considerado o responsável por trazer essa bebida e essa fruta. Bruno, mas eles ainda acreditam, né, em deuses lá? Não é o fato de se crer, não é o fato de se acreditar, mas existe uma simbologia dentro disso tudo, né? É claro que eles sabem que não foi um Deus que trouxe, materializou a videira, né? Eles têm a consciência do concreto, só que o mito ele traz o inconsciente junto, então eles respeitam o legado dos seus antepassados, a sua origem, tá? Aqui do meu lado, né, eu tenho um vinho de uma outra localidade que é muito tradicional, que dizem ser responsável pelos melhores vinhos tintos da Grécia e onde começou a caminhada de um grande herói grego, que foi Hércules. Se você conhece um pouquinho de mitologia, já sabe que cidade é essa. Dela veio um leão, o leão de Nemeia. Então Nemeia hoje ela é considerada um grande polo vinícola e uma ótima produção de vinhos. Eu tive lá visitando alguns centros arqueológicos e também tive a oportunidade de dar uma fugidinha e encontrei uma vinícola. Como eu falei, tem muitas vinícolas ali naquela região, encontrei uma, entrei. Eles lá tinham mais de, agora eu vou realmente assim, mais ou menos uns 20 tipos de vinhos diferentes, entre brancos e tintos. Não havia muita variação de uva, e sim variações de estilos de produção. Então, vinho mais jovem, vinho mais antigo, vinho mais suave, vinho mais doce, vinho mais seco, vinho rosé, vinho branco, espumante. Então, eles tinham uma variedade muito grande de vinhos com as uvas ou com a uva tradicional de Nemeia. Pode ser conhecida como Nemeia Grape ou que eu vou ter que copiar aqui e colar, né, porque é um nome difícil de se pronunciar. Na língua latina, né, nos gregos ela soa bonito, mas é Agiorgitiko. Em Santorini é Azyrtiko, que é um outro tipo já. Então, essa vinícola aqui, ela trabalha, né, com esse tipo de uva, um desses tipos de uva, né? Esse vinho aqui ele é um vinho de 2015, é um vinho
tinto de um bom tempo de maturação, né? Então, se não me engano, ele ficou acho que 3 anos em barril de carvalho ou coisa do tipo, né? Foram produzidas aqui eu acabei de ver essa informação, né? Foram produzidas 17 mil garrafas dessa daqui e ele tem uma recomendação de prateleira de 10 anos. Ele é de 2015, foi engarrafado ali por 2018, então, 2017. Então ele tem aí mais um tempinho para ser guardado e ser experienciado. Claro, né, a gente não pode esquecer que um vinho ele tem todo um padrão de guarda, né? Eu não posso deixar ele assim do jeito que ele está aqui. Mas isso é conteúdo para um outro vinho. Agora também, para um outro vinho? Não, para um outro vídeo. Agora eu vou deixar para vocês, né, algumas imagens e informações que eu fiz lá na Grécia. Então aproveitem que daqui a pouco eu volto. Estamos em Nemeia agora, né? A gente vai visitar o sítio arqueológico aqui, mas aqui no lado nós temos várias parreiras de uvas. E aqui é muito famoso, né, pelo seu vinho tinto. Dizem que é o vinho tinto é o melhor vinho da Grécia. E aqui a gente tem, ó, várias uvinhas aqui, né? Sistema de parreira bem diferenciado do que a gente viu em Creta. Tudo mais. Eu não experimentei nenhum vinho aqui ainda, né? Mas eu vou levar com certeza alguns vinhos da região de Nemeia também. Que maravilha! Vinho e o azeite de oliva, ele é extremamente tradicional. Então é muito comum você estar andando nas estradas e vendo parreirais. Então realmente tu acha muita variedade. Tem também as variedades que a gente conhece no Brasil, como o Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec. Tem algumas aqui, Malbec eu não sei, né, como uva branca, mas também tem muita uva tradicional, né, e atrás, local quer dizer, né, e atrás dessas que eu tô atrás, essas que eu pego, né, ainda que tipo o pessoal fala que as uvas daqui, tipo, tu vai tomar um Cabernet Sauvignon daqui, ele é completamente diferente do Cabernet Sauvignon do Brasil ou da Argentina e tudo, porque o terroir também é muito diferente. Várias coisas influenciam nessa produção, desde o que a terra, até mesmo a quantidade de luminosidade, época da colheita, tudo mais. Então aqui a gente tem, né, um terroirzinho pequeno, não é muito grande, né, aqui em Nemeia, na frente do sítio arqueológico. Aqui a gente consegue ver já mais limpo, né, tudo daqui do que aquele outro ambiente que eu tava, né? E olha ali as uvas, que bonitas. Então logo eles devem estar fazendo a colheita. E isso aqui foi a primeira parte dos vinhos gregos, né? A sua origem, alguma informação sobre um ou dois polos, né? No próximo vídeo eu vou trazer toda a experiência que eu tive na vinícola Agiros Estate, ou Estate Agiros, em Santorini. Vou também trazer as minhas aquisições, além dessa daqui, com informações de preço, tudo que eu fiz lá na Grécia. Se vale a pena, se não vale a pena, qual foi a experiência, mais curiosidades e mais informações e algo sempre que pode nos acrescentar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, deixar o seu like, deixa um comentário aqui e encaminha ele para alguém que gosta da bebida ou de mitologia, porque é uma história legal da gente aprender e que a gente não escuta todo dia ou em qualquer lugar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.